Olá, boa noite. Boa noite a você da Rede Vida, boa noite a todos que nos acompanham. Começa agora mais um programa Diálogo dos Bispos. Hoje, ao vivo de Recife, direto de Recife, aqui da Arquidiocese de Recife. Quem nos recebe é o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Além de Dom Fernando, participa também o bispo auxiliar, Dom Limacedo Antônio. E nos acompanha nesse programa, Monsenhor Albérico Bezerra. Todos juntos aqui, hoje começamos primeiro falando da Assembleia Geral da CNBB, 59ª Assembleia Geral, que terminou hoje, foi realizada durante toda a semana no formato virtual, e também falaremos sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Bem, começamos com a Assembleia. Antes disso, lembro vocês que estamos ao vivo pela Rede Vida e também pelo YouTube da Rede Vida, YouTube/Rede Vida. Você pode nos acompanhar, pode mandar a sua pergunta a Dom Fernando, Dom Limacedo, Monsenhor Albérico, estamos aqui para atendê-los. Começamos então com a Assembleia. Primeira pergunta, Dom Fernando, que balanço o senhor faz dessa primeira etapa virtual da 59ª Assembleia Geral da CNBB? Boa noite. Muito boa noite, Andréa. Eu queria primeiramente agradecer a você e à Rede Vida pela oportunidade de estar aqui em Recife, em nossa arquidiocese, para esse programa. Nós ficamos muito contentes, né, com essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a Assembleia Geral e também sobre o Congresso Eucarístico, que de fato é o tema, né, que para a gente é prioritário. A Assembleia foi maravilhosa. É uma Assembleia online. Pela segunda vez acontece isso, uma Assembleia que, para surpresa nossa, funcionou muito bem. A tecnologia tem ajudado. E nós percebemos que, de fato, isso é um ganho da pandemia. A pandemia deixou muitas marcas tristes, lamentáveis, mas alguns pontos positivos. Um deles foi esse avanço na tecnologia. E a Assembleia funcionou maravilhosamente bem, né? Foram mais de 40 temas que foram apresentados, debatidos com responsabilidade, com muito empenho, com muita dedicação, começando pelo tema central. Eu acho que eu posso já falar um pouco, claro, né, sobre o tema central, que esse ano foi Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Um tema muito importante que está dentro do espírito daquilo que o Papa está propondo, né, para a Igreja, quando, desde o ano passado, convocou um sínodo que vai culminar no próximo ano, em outubro, lá em Roma, mas que o Papa está pedindo a participação de toda a Igreja. Todas as igrejas no mundo inteiro estão realizando um pré-sínodo, escutando as pessoas, dando oportunidade a todos de falar sobre essa questão da caminhada como irmãos. Sínodo é caminhar juntos, de modo que é isso que o Papa está querendo para todos nós. Mas esse tema central, conforme foi apresentado por Dom Leomar Brustolin, que é o bispo lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é o coordenador da comissão que está à frente do tema central, ele apresentou algumas pistas, porque ele pediu a participação de todos os bispos. Nós nos encontramos como regionais para tratar desse tema central inicialmente. Ele deu algumas pistas. Por exemplo, a gente focar a questão da pós-pandemia, é um ponto importante. Depois, o pontificado do Papa Francisco, né, que tem realmente impressionado a todos nós, o Papa muito coerente, muito profeta, muito realmente corajoso, não é? Também ele lembra a questão da receptividade do Concílio Vaticano II nos tempos atuais, como é que o Concílio continua ainda, depois de tantos anos, repercutindo na vida da Igreja. Ainda a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, isso é outro ponto que o Dom Leomar, né, lembrou, né, para todos nós. E ainda o processo sinodal, né, que estão acontecendo nas dioceses, os 15 anos do documento de Aparecida, é um ponto importantíssimo, que de fato tem tudo a ver com as diretrizes gerais. Comunidades eclesiais missionárias, outro ponto que deveria ser debatido. Paradigma
entre estrutura jurídica versus sinodalidade, igreja sinodal. O desafio do clericalismo é um ponto que sempre volta, que, por sinal, o Papa Francisco está sempre lembrando, e a questão da centralização. Não é? Então, são pontos que o Dom Leomar colocou para todos nós, e ele pediu, então, que nos nossos grupos dos regionais, nós discutíssemos sobre 3 questionamentos que ele fez. E esses questionamentos são bem oportunos, bem importantes, e foram bem aproveitados em todos os grupos, conforme nós escutamos depois nos relatos. Quais são esses? O primeiro, em que medidas as atuais diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil contribuem para uma igreja sinodal? É um primeiro ponto, né, de grande importância. O segundo, que aspectos devem ser mantidos ou rejeitados nesse novo documento. É isso. E o último, que outros aspectos devem ser considerados. Então, deixar aberto para que as pessoas pudessem enriquecer. Olhe, Andréa, você sabe que esse documento, esse estudo, que não será um documento, é básico para isso que está aqui, para as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, porque essas diretrizes valem até o próximo ano, 2019 a 2023. E toda essa reflexão será básica para a construção das novas diretrizes, de modo que esse assunto vai ser muito importante para que nós possamos fazer umas novas diretrizes que, de fato, correspondam às expectativas atuais da Igreja. E quando falávamos do tema central durante uma entrevista coletiva com os jornalistas, Dom Leomar lembrava um termo, ele usou um termo escutar para ver. É preciso escutar os bispos, escutar as comunidades, para ver aonde a Igreja do Brasil quer chegar. É mais ou menos isso que ele falou com vocês também? Exatamente isso. Ele está muito na linha daquilo que o Papa está propondo para o sínodo, não é? Escutar as pessoas, mais que falar, você precisa ouvir o clamor do povo de Deus, onde está a população com os seus desafios, precisam dizer alguma coisa para poder, então, isso ser aproveitado para que esses documentos da Igreja correspondam às expectativas do povo. Isso vem de encontro ao que o senhor, Dom Lima Macedo, comentava com a gente da participação dos bispos nessa assembleia virtual, né? Eram muitas pessoas participando ao mesmo tempo na sala. Com certeza, André. Mas antes de responder essa colocação... Boa noite para o senhor, né? Que eu nem o cumprimentei. Quer dizer, boa noite, seja bom para você, aos amigos e amigas que nos acompanham. É bom estar aqui com o Fernando, com o seu Alberto. E eu estava recordando que muitas vezes eu esperava com ansiedade esse programa. Imagine agora eu estou participando dele aqui como protagonista também. Então é muita emoção para a gente esse momento. A Assembleia, de fato, como disse o Fernando, é um momento muito forte. É a minha terceira, quarta Assembleia. Então, muito significativo olhar aquele cenário de homens e mulheres experientes que representam muito, muito diferente. Todo esse norte do Brasil, o centro-oeste, o nordeste, o sul, etc. Então, ali nós nos sentimos bem representados. E representamos a tantas pessoas, a tantos sonhos, dificuldades, desafios. E participando daquela Assembleia, eu gosto de olhar o número de participantes. Normalmente eram 340, 360, 370. Então, chegou a 400, uma boa participação. As pessoas estavam bem interessadas mesmo a contribuir e a debater. E, de fato, como disse o Fernando, esse tema da sinodalidade, ele é marcante na igreja, porque durante o primeiro milênio da igreja, a igreja foi muito sinodal. Os encontros regionais nos diversos países da Europa, de modo particular, na África, era uma experiência eclesial. No segundo milênio já mudou. Então, a metodologia, a didática foi mudando. O Vaticano II, voltando às fontes, ele realmente resgata tudo isso e nos introduz naquilo que era a prática da igreja, nas suas origens. É importante o Vaticano II, de modo particular, é isso, o retorno à igreja na sua originalidade e o Espírito Santo que trabalha em todos os tempos vai dando aqueles elementos que a gente precisa incorporar e responder à demanda de cada tempo. Bom, senhor Alberto, o senhor é o especialista do Congresso, mas eu quero dar uma boa noite para o senhor aqui nesse bloco ainda. Eu quero dizer, André, da minha alegria de participar
deste programa, tendo a certeza que a gente está com o Brasil inteiro, né, nessa expectativa do Congresso. Então, estamos aqui para convidar já o Brasil inteiro para que venha para Recife, né, para que Recife seja a grande mesa da Eucaristia, onde o Brasil vai viver essa sinodalidade, essa comunhão e essa participação. Bom, teremos muito ainda a falar sobre o Congresso, mas voltando aqui na Assembleia, um tema importante que foi abordado foram as orientações para as eleições, né, Dom Fernando? Sem dúvida, um tema até bastante polêmico, né? Mas tem uma comissão bastante expressiva que está trabalhando uma cartilha. Aliás, isso é um costume já, sempre nas eleições, a CNBB dá essa colaboração. E é muito importante isso, porque, de fato, essas cartilhas têm sido elaboradas com papéis assim, que são baratos e muitas pessoas adquirem isso com muita facilidade. E agora, com essa facilidade de comunicação, vai ser melhor ainda. E pode ser multiplicadas, pode ser partilhadas com as comunidades. São perguntas, respostas, orientações práticas para que, de fato, o eleitor possa sentir que a igreja está preocupada em orientá-los sem tomar partido absolutamente, mas traçando o perfil do candidato ideal para determinado cargo. Então, vai ser nessa linha, nessa direção que a CNBB vai procurar caminhar, como fez das outras vezes, sem nenhuma tendência, claro, mas mostrando um bom senso, a responsabilidade de cada um de nós em votar e votar bem. Até porque aquela cartilha que é elaborada pelo Regional Sul 2, né, se não me engano, são pessoas assim, estudiosos e que trabalham naquela cartilha por muito tempo para elaborar, e é uma conscientização mesmo, não tem nada partidário ali, né? Não. Sempre a CNBB procura se assessorar bem para esses temas assim, dessa ordem, sempre tem assessores que conhecem bem o tema e podem também ajudar bastante, de modo que tudo é feito com muita responsabilidade e simplesmente com a intenção de mostrar caminhos para que as pessoas possam, de fato, escolher um candidato bom, com responsabilidade, para enfrentar os desafios, que não são poucos, né, que está aí em nosso país. Dom Limacedo, outra coisa importante que apareceu nessa Assembleia é uma pesquisa, né, que está sendo feita sobre a saúde dos bispos e dos presbíteros no Brasil, é isso? É verdade. Esse acompanhamento, essa humanização, essa delicadeza em olhar a pessoa como, de fato, agente, protagonista, com grande responsabilidade e um certo cansaço também. Tem uma batalha muito grande no dia a dia, responsabilidade. Portanto, a preocupação da igreja com aqueles que são cuidadores, isso é uma temática que está se espalhando, né, nas empresas também. Cuidar dos cuidadores é muito importante, cuidar dos pais, cuidar dos profissionais, porque eles geram vida, levam com que as pessoas ajudam-nas a caminharem, a alcançar seu objetivo. O padre, de fato, às vezes, ele vira um médico, um engenheiro, um advogado, é tudo muitas vezes, né? Esse papel abrangente, mas ele sabe que precisa distribuir as tarefas. E na sinodalidade, né, isso é muito importante, trabalhar junto, porque nenhum de nós sabe tudo. É preciso se envolver e deixar-se também iluminar. Daí o conselho paroquial pastoral, daí o conselho econômico, que a igreja sempre incentiva para que essa participação, e cada qual com a sua especialização, possa dar o melhor de si. Então, de fato, cuidar dos sacerdotes é muito necessário, é urgente, estamos atrasados de certa forma. Claro que sempre a igreja procurou cuidar, os bispos estão atentos, mas os outros acontecimentos nos levam a isso. André, se me permite, nessa linha do cuidado, né, com os sacerdotes, está sendo feita uma pesquisa, né, um questionamento aí, um questionário que os bispos estão respondendo, não somente os bispos que estão na ativa, mas também os bispos eméritos, também os sacerdotes serão também questionados, e também os diáconos, para a gente ter uma visão realmente mais concreta da realidade e poder ajudar. Então, vários psicólogos assim, de renome, pessoas que são muito ligadas à igreja, né, e pesquisadores em geral estão muito envolvidos com isso, bispos também, padres,
não é? De modo que vai ser um trabalho muito grande e um trabalho que vai dar muitos frutos, com certeza. Se houver sinceridade nas respostas, espero que isso aconteça, porque de fato ninguém vai colocar nome absolutamente, será uma coisa muito discreta. E essa pesquisa vai, sem dúvida nenhuma, fazer um grande bem à igreja. Dom Salme dizia que é uma ação fraterna, né? É um diálogo também que tem que ser escutado, né? Os bispos e os padres têm que ser ouvidos do que está se passando hoje em dia, né, Dom Fernando? É um questionário, mas não para fazer um livro, nem uma cartilha, nada disso, né? A intenção é realmente ajudar, chegar perto e tudo isso se agravou muito com a pandemia, né? De modo que agora é muito necessário. A gente tem que tomar conhecimento, infelizmente, de casos de suicídio dentro do próprio clero. Isso é uma coisa realmente preocupante e que a gente não pode ficar indiferente a essas questões. Temos que realmente assumir aí, com coragem, com profetismo, para poder ajudar os nossos irmãos. Encerrando a Assembleia, se tem a mensagem ao povo brasileiro, né, Dom Limacedo? Essa carta vem trazendo várias questões, várias realidades que o país está passando hoje em dia, principalmente no que diz respeito aos mais necessitados, aos excluídos, aos mais pobres, que estão sofrendo tanto nesse país, né? A carta é muito interessante, é uma bela carta. Para mim, é uma carta de amor ao povo brasileiro, porque cuidar desse povo do qual nós fazemos parte é a nossa tarefa. A evangelização, ela inclui a promoção humana. Paulo VI já tinha dito isso no Evangelho Nunciandi, fruto do sínodo dos bispos sobre a evangelização. Ele vai falar que esse trabalho do anúncio do Evangelho, ele leva inexoravelmente a uma atitude concreta de olhar a pessoa como um ser humano, filho de Deus, sua imagem e semelhança. E o documento é forte em vários momentos, forte no sentido de ser claro, colher o acontecimento, o momento, a ponto dele dizer que o Brasil não vai bem. Por que não vai bem? Porque aqueles problemas que já tínhamos de saúde, de educação, de mobilidade social, enfim, a nossa forma de vida, tudo isso aí se agravou com a Covid-19. A Covid-19 deixou nus. Muitas coisas que estavam debaixo do tapete afloraram e se complicaram, não é? Mesmo tendo um SUS, uma experiência muito interessante, e ai de nós se não fosse o SUS, a situação teria sido pior. E uma coisa muito bonita desse momento difícil foi a solidariedade. As pessoas abriram o coração. Aqui mesmo no Recife, né, Dom Fernando Monsenhor Alberco, todo o trabalho foi feito, mobilização para providenciar cestas básicas, luvas, máscaras, álcool em gel. Então, isso aí deu um caráter muito bonito de humanidade. O Papa Francisco tem falado desse trabalho integral e, de fato, nós vimos acontecer aqui, como também nas demais dioceses. Nossa região Nordeste 2, no qual eu acompanho um pouco as questões nas pastorais sociais, sobre bispo referencial, me permite ver essa gama de atitudes. Porém, isso não leva a gente a esquecer os grandes problemas. A fome grasa, a fome aumenta cada dia mais, se aprofundou. Essa insegurança alimentar, não só a questão da saúde, né? É preciso olhar com muito carinho, com muita responsabilidade. Podemos também incluir a questão da natureza, as florestas. A cada dia nós encontramos situações muito delicadas. O tempo, o ar mudou, o calor, a chuva, ninguém sabe quando chove, quando vai fazer sol, você não sabe a roupa que sai naquele dia. Isso eu digo do Brasil todo, e por que não falar do mundo inteiro? Não foi somente o tsunami no passado, aí próximo, que causou, mudou o ponto referencial da Terra, mas as queimagens, a destruição das florestas, a cada dia apresenta dados estatísticos que nos escandalizam. Estão destruindo nossas matas, nossas florestas. E nós estamos vendo a consequência de tudo isso. E se não atuarmos agora, como as instituições internacionais estão dizendo, a partir da ONU, nós não vamos conseguir mais segurar esse barco. Vai se complicar bastante. E no ano eleitoral, a coisa no Brasil está se complicando mais ainda. Daí o Papa falar para o mundo inteiro da boa política, que é o cuidado com as pessoas. Mas estamos enfrentando problemas, sobretudo agora, dois grandes problemas que o documento fala,
que é justamente a manipulação da religião para consequências, objetivos escusos, né? Que não devem ser utilizados, vivenciados. Além disso, representado por políticos e por religiosos, pessoas consagradas, que entraram numa série de movimentos que não ajudam a nação, não ajudam a democracia. Ligado a isso, para complicar a situação, as fake news, olha que palavra bonita, para dizer uma coisa feia, né? Mentira, coisa vergonhosa, destruição, isso aí não vai dar certo. O Supremo Tribunal tem sido muito atento, acompanhando tudo isso. A nossa modalidade de eleição, ela é admirada no mundo inteiro. O voto eletrônico é uma invenção nossa. E o Brasil tem esse patrimônio muito forte que não está sendo considerado. Muitas colocações desrespeitam, colocam a dúvida quanto a esse sistema. E está provado que ele é útil, é necessário. Eu trabalhei na cidade chamada Limoeiro, e ali tinha um coronel, Chico Heráclito e tantos outros passados, que usavam métodos, olha, negócio sério mesmo, de tomar as carteiras das pessoas, título eleitor, e quando as pessoas perguntaram, e aí, eu votei em quem? Você não sabe que o voto é secreto, rapaz? Então, a gente está evoluindo na forma de fazer as coisas erradas, né? Deveremos, então, ter a consciência de que o voto é importante. E aí eu pediria licença para conclamar a juventude a entrarem nessa chama de esperança, a votar. É muito importante contribuirmos, sermos atores, sermos protagonistas do futuro da nossa nação, do nosso país. É importante dizer que essa mensagem é uma tradição das assembleias, né? Sempre a CNBB se manifesta, que é um olhar da CNBB para a sociedade, que a CNBB está inserida, né? Eu gostei que Dom Macedo falou que essa carta é uma carta de amor. Realmente fui muito feliz nessa expressão que você usou, né, porque, de fato, toda a motivação é ajudar o povo brasileiro a ver realmente um sinal de esperança em tudo isso que a gente está aí sendo desafiado. Não é? Eu acho que a pandemia realmente deixou tudo muito claro e a gente precisa assumir isso de vez. Teve um dos bispos que pediu muito lá que todas as dioceses do Brasil se preocupassem em divulgar essa carta, entende? Até agradeço aqui a Rede Vida por estar falando sobre esse assunto. E ele pediu, inclusive, que todos os bispos gravassem, não foi? Gravassem essa carta com a sua própria voz, passar para a diocese toda, porque, de fato, é uma carta muito importante, corajosa, profética, e com a intenção realmente de construir. Ninguém quer destruir nada, a gente quer construir um mundo novo e a responsabilidade é de cada um de nós. E nós podemos transformar simplesmente votando com seriedade, votando com responsabilidade, procurando pensar, sobretudo, nos pobres e nos mais necessitados. Se eu pudesse acrescentar também, a introdução da carta ela é muito inspiradora. Vai dizendo o seguinte: guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, bispos católicos, em comunhão com todos os bispos do Brasil, reunidos para a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, de fato, é algo inspirado, algo profético, algo que vem das vísceras de quem ama, algo que vem de um olhar compassivo, de um olhar contemplativo. Você falava, então, do ouvir e da visão. É importante esse olhar contemplativo, ver com os olhos de Deus, ver com os olhos de quem ama. É muito significativa a preocupação que ali nós percebemos, né, Dona Fernanda? E é interessante dizer ao quem está nos ouvindo como é construído esse documento, mesmo que rapidamente, um grupo faz uma minuta, faz um texto prévio, e ali durante toda a Assembleia nós vamos complementando, vendo os vácuos, as coisas não completas. É uma contribuição, um trabalho de mutirão, um trabalho com muita participação, é uma verdadeira sinodalidade na linguagem que estamos usando hoje. Essa contribuição vai melhorando, aperfeiçoando o documento e vai nos levando a ter algo realista, abrangente. Imaginemos esse Brasil todo, com mais de 400 bispos, levar a essa síntese
é muito trabalhoso, porém de grande prazer. O Monsenhor Albérico sabe muito bem como isso acontece, ele que foi secretário do Nordeste durante muito tempo, participou ativamente desses momentos, acompanhando. Então, o pedido que a gente faz, né, Dom Fernando, que essa cartilha divulgada, de fato, seja estudada, seja contemplada, debatida, e nós possamos também nos inspirar, por meio dela, e chegarmos a atitudes urgentes, eu diria, para garantir aquilo que está sendo colocado em risco, que é a democracia no Brasil. Talvez seja uma coisa forte, mas é uma grande verdade. Se não cuidarmos, a democracia do Brasil sofrerá muito. Muito obrigada. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Lembrando que vocês podem acompanhar também o programa pelo YouTube/Rede Vida, mandando a sua pergunta. A gente volta em instantes. Você está acompanhando o programa Diálogo dos Bispos, hoje ao vivo, direto de Recife. Estamos aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Nesse segundo bloco, falaremos sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, ainda este ano, em novembro. Para começar a falar sobre esse congresso, Monsenhor Albérico Bezerra, que é o secretário-geral do Congresso, conta pra gente como que está essa preparação, como que vai ser isso. Vamos começar do começo. Quando vai ser o congresso? Então, o congresso vai acontecer de 11 a 15 de novembro deste ano, se Deus quiser. Mas antes, eu queria lembrar o seguinte: Dom Macedo aqui, falando e apresentando a mensagem dos bispos, fala que o Brasil não está bem. E nós sabemos que a palavra dos bispos é uma constatação daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está vendo. E pode parecer contraditório. Como é que você vai fazer uma festa tão grande, convidando o Brasil inteiro para Recife, para fazer uma festa? E o congresso é uma festa. É porque, para nós, cristãos e cristãs, a festa ela tem um aspecto de resistência. A festa faz com que a gente alimente a esperança de um Brasil melhor, já que o Congresso é nacional, de um mundo melhor. O nosso saudoso Dom Helder Câmara, ele nos dizia sempre: por mais escura que seja a noite, ela esconde em si uma aurora. Então, o Congresso é uma festa. Nós estamos ousadamente convidando o Brasil inteiro para vir para Recife, para celebrar a grande festa da Eucaristia, que faz com que a gente não perca a esperança, que a gente acredite que amanhã, mesmo se a gente saber como é que vai ser, mas que amanhã será melhor do que hoje. Então, a Eucaristia nos leva a isto. Então, nós estamos agora no ano preparatório. Nós sabemos que esse congresso era para ter acontecido em 2020. Então, desde 2017, quando Dom Fernando aceitou o convite da CNBB para que a Arquidiocese sediasse esse congresso, que nós estamos trabalhando. Houve a parada por conta da pandemia e, quando os bispos do regional e também a própria presidência da CNBB resolveu que aconteceria o congresso de 2020, nós retomamos os trabalhos. Então, desde 14 de novembro do ano passado, nós estamos no ano preparatório. Então, este ano preparatório tem algumas celebrações, alguns movimentos, alguns estudos que vão nos preparando para o congresso. Por exemplo, nós estamos estudando de várias formas o texto base, que é ele que está norteando, não é? Dando rumo ao congresso a partir do tema que foi escolhido: pão em todas as mesas. Então, nós temos várias comissões, e uma delas é a Comissão Teológico-Pastoral, que preparou esse subsídio, que é o texto base, e que já está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu acredito que muita gente já conhece. E quem não conhece ainda, já vai procurar. Nas livrarias católicas, no Brasil inteiro, nós temos o texto base. Mas vamos também fazer, agora depois de Corpus Christi,
este estudo nas comunidades, nos grupos, nos movimentos, nas pastorais, como nós fazemos a novena de Natal, o estudo lá durante a quaresma da campanha da fraternidade. Então, um subsídio pequeno que traz, numa linguagem bem popular, o texto base, em 7 encontros, porque o texto base tem 7 capítulos. Então, vamos estudar. Mas, além desses estudos, nós temos cada paróquia, por exemplo, cada semana, fazendo a adoração eucarística. O nosso povo já está rezando a oração do congresso, cantando o hino do congresso. São 2 peças maravilhosas, onde a gente pode mergulhar mais no mistério da Eucaristia. E aqui eu lembro o site do congresso, que é bastante conhecido, está aparecendo aí. Então, que vocês possam visitar esse site. Lá nós temos a oração do congresso e temos o hino também. Vá rezando aquela oração. É o início da nossa colaboração para que tenhamos um congresso realmente que possa nos ajudar a sair dele melhores e fazendo com que a Eucaristia seja uma motivação para a gente transformar esse mundo. Para que o pão da Eucaristia nos leve também a fazer com que não falte para ninguém o pão da padaria. É assim que a gente acredita e é assim que a gente quer. Mas eu queria só lembrar, dentro dessa preparação, nós temos aqui como padroeiro de Pernambuco, padroeiro da Arquidiocese, padroeiro da cidade do Recife, Santo Antônio, muito querido do nosso povo. E a festa de Santo Antônio, ela está dentro do tríduo de preparação para Corpus Christi. Então, temos a grande celebração da festa, que aqui para nós é solenidade de Santo Antônio, com ordenação de 11 diáconos para a Arquidiocese, diáconos que já se preparam também para o presbiterato. E no Corpus Christi, que é dia 16, nós vamos ter uma grande celebração na Arquidiocese, dentro dessa preparação para o Congresso Eucarístico. Imagine como vai ser a celebração. Quem conhece Recife sabe. Recife é a Veneza brasileira. Não é? A cidade do Recife é cortada por 2 grandes rios, o Capibaribe e o Bibiribe. Até se diz, coisas de pernambucano, não é? Que os 2 rios se encontram ali atrás do Palácio do Campo das Princesas e formam o Oceano Atlântico. É muito grande o Recife, por tudo, até pela nossa imaginação e pelo amor que temos a Recife. Então, imagine como vai ser bonito. Temos a celebração da Santa Missa, numa igreja lindíssima de Recife, que é a Madre de Deus, e depois da celebração, presidida pelo nosso arcebispo, nós temos uma procissão com o Santíssimo Sacramento fluvial, pelos rios que cortam o Recife. Então vai ser uma coisa lindíssima. Então é nesse clima que nós estamos nos preparando, né, para o Congresso Eucarístico, se Deus quiser, e que vai acontecer de 11 a 15 de novembro de 2022. Finalmente, né, Dom Fernando? Se você me permite, isso que você está falando é muito importante, né? Porque, de fato, eu preciso que haja muito envolvimento da parte de todos. Você falou aí que foi em 2017, na Assembleia Geral, né, que nós aceitamos essa proposta de realizar aqui o Congresso. E, naquele momento, eu procurei o Regional Nordeste 2 da CNBB, somos 21 dioceses, e pedi aos bispos solidariedade, para que não ficasse a arquidiocese sozinha diante desse desafio, mas que todos pudessem realmente colaborar. E, de fato, isso tinha acontecido. E a gente sente cada vez mais o envolvimento, né, das dioceses do regional. E seria muito bom que nós pudéssemos sentir isso também da parte de todas as dioceses no Brasil. Agora, na Assembleia Online, tivemos a oportunidade, em pouco tempo, mas falar um pouquinho também sobre o Congresso, e eu fiz esse apelo aos bispos para que, de fato, eles se interessassem em motivar as pessoas para ler o texto base, para poder começar a rezar a oração do Congresso, como o Monsenhor Robérico falou, cantar o hino do Congresso,
e tomar a iniciativa da adoração ao Santíssimo, começar a fazer coisas bonitas para preparar o espírito do povo para celebrar esse congresso vindo a Recife em novembro. Mas que é muito importante mesmo, aproveitando que esse programa é nacional, a gente faz esse apelo a todos que estão nos assistindo para que se envolvam, entrem em contato conosco através do site, procurem realmente se informar de tudo que está acontecendo por aqui, aproveitem essas ideias. O Monsenhor Alberto falou sobre uma delas agora, para o dia de Santo Antônio, mas também Corpus Christi tem uma programação maravilhosa, é uma ocasião boa para todo o Brasil, né, fazer um Corpus Christi diferente em função do Congresso Eucarístico. Não é isso, Monsenhor? André, nós temos algo que eu acho que é muito peculiar a este congresso, né? Porque, em geral, nos congressos, nós temos participado aqui no Brasil, então nós temos várias celebrações com todos os bispos. Aqui nós programamos um pouco diferente. Então nós vamos ter 2 grandes celebrações com os bispos. E graças a Deus, nós já temos mais de 300 bispos inscritos do Brasil. Então nós temos a celebração de abertura, que é no dia 11, à noite, e nós temos a celebração, a grande concelebração de encerramento do dia 15, no Marco Zero do Recife, que é um lugar muito simbólico, muito sugestivo para o Recife. Mas nós vamos ter, durante esses dias todos, do dia 12 até o dia 13, 12, 13 e 14, nós temos os bispos presentes nas paróquias, nas comunidades. Então, lá eles vão celebrar, lá eles vão fazer catequese, vão conhecer a realidade do nosso povo. Eu acho que nesse clima da preparação do sínodo, eles vão escutar uma realidade. Bispos que vêm do sul, que vêm do norte, que vêm do centro-oeste, eles vão entrar na nossa realidade. Vão ser hospedados nas casas paroquiais e vão celebrar lá com o nosso povo. Por exemplo, no sábado do congresso, do dia 12, nós vamos ter um momento mariano. Então, dos santuários marianos aqui da nossa arquidiocese, que são 6, nós vamos transmitir a oração do terço. E as comunidades, as paróquias, elas vão, com um telão, elas vão participar acompanhando esse momento mariano. Depois, cada bispo que está lá presente vai celebrar a Eucaristia, depois fazer uma catequese também. Então, nós temos esse contato dos bispos com o nosso povo, não é? Então, eu queria pedir também, aproveitar e pedir o que Dom Fernando já fala aqui, é que as dioceses também possam, de alguma forma, ir preparando esse congresso. Sabemos que, infelizmente, todas as pessoas do Brasil não podem vir. E até bom que não venham, porque no Recife não vai caber, né? Não é tão grande, não é tão grande. Mas é o coração que é grande. Não teríamos espaço físico para receber. Mas, sem dúvida, espiritualmente, o Brasil inteiro estará aqui. Mas seria uma forma também, e nós tivemos já um encontro com os secretários regionais, né, da CNBB. Então, sugerimos alguns eventos que possam ajudar nessa preparação. Por exemplo, no dia 13, aqui em Recife, nós vamos ter em todas as paróquias a primeira comunhão eucarística, presidida por um bispo. Todas as paróquias. Mas seria tão bom que no Brasil também inteiro se pudesse celebrar a primeira Eucaristia. Não neste mesmo dia, porque os bispos estarão aqui, muitos padres estarão aqui também. Pensamos, já temos uns 1000 padres já, nós estamos esperando, né? Mas pudesse no domingo anterior, no dia 6, festa de todos os santos, que o Brasil inteiro pudesse também, nas suas comunidades, celebrar a primeira Eucaristia. Seria um sinal de comunhão entre nós, corpo místico de Cristo, mas, sobretudo, comunhão com a Igreja de Olinda e Recife, que está sediando esse congresso, né? Então, nós temos várias maneiras de nos preparar. Então, como Dom Fernando nos falou,
cada diocese, cada paróquia, cada comunidade. O importante é que, pelo menos, fale sobre o congresso. E peça para abrir o site, que está aparecendo aí, e se inscreva, os que estão pensando em vir. Nós vamos, a partir da próxima semana, oferecer também, através do nosso site, pacotes de viagem. Há tantas empresas que estão nos ajudando e que vão oferecer hotéis, pousadas, lugares onde as pessoas podem se hospedar, do preço que você pode. O importante é que prepare sua caravana, que venha para Recife, incentive o seu pároco, né? Acompanhe o seu pastor, o bispo, para participar desta grande festa, que vai alimentar em nós a esperança de um mundo melhor, de um mundo de paz. Dom Fernando, dentro dessa programação aqui tem o simpósio, as catequeses, tem uma exposição Servos de Deus, inclusive vai ter uma exposição específica de Dom Helder? Exatamente, foi pensado isso. Nós temos aqui no nosso regional Nordeste 2 vários casos de processos de beatificação e canonização. Dom Helder é um deles, mas tem outros, Dom Expedito Lopes, Padre Biapina, Frei Damião, né? Dom Vital, que eu vi isso daqui também. Irmã Adélia. Irmã Adélia não está ainda, quando começou. Foi o pedido do Nick Lobes, mas até agora não chegou, mas também é um caso também. De modo que vamos fazer uma exposição lá no Centro de Convenções, porque o Congresso vai ter um local, que é o quartel-general, onde tudo vai funcionar. É no Centro de Convenções de Pernambuco. Um espaço muito amplo, com lugar para fazer tudo, né? Inclusive, as grandes celebrações também serão lá, as catequeses que serão feitas, as conferências, o simpósio teológico, e também haverá essa exposição, e além disso ainda a feira católica de material, né, que normalmente os congressos fazem isso, né? E vai ser uma ocasião muito oportuna para as pessoas conhecerem a história desses servos de Deus que estão aí caminhando, né, para a santidade, para esse reconhecimento da igreja, e sobretudo Dom Helder, que marcou muito. Eu tive o privilégio de ser o bispo que iniciei o processo de Dom Helder. Logo que eu cheguei aqui em 2009, as pessoas pediam muito isso, não é? E nós consultamos o regional Nordeste dos bispos, todo mundo foi muito solícito para poder apoiar essa iniciativa, e encaminhamos o pedido para Roma, para a congregação da Causa dos Santos. Logo, poucos meses depois, chegou a resposta, e o processo já está na fase romana. Já concluímos a fase diocesana, agora já está em Roma, e eu espero que o quanto antes possamos ter Dom Helder aí sendo reconhecido como santo, né? Vai ser um bem para a igreja do Brasil e do mundo. André, também uma outra exposição que nós vamos ter lá nesse centro de convenções, que Dom Fernando lembrou, é uma exposição sobre as pastorais sociais. Nós temos no Brasil 26 pastorais sociais. Aqui no Regional Nordeste 2, Dom Limacedo acompanha, nós temos 14. Então, por conta do tema, pão em todas as mesas, nós queremos mostrar ao Brasil inteiro o que a igreja faz de pastorais sociais. Então, Dom Limacedo já entrou em contato com os bispos referenciais dos outros regionais, e o pessoal está muito motivado para que possamos expor aqui aquilo que a igreja faz e que às vezes é tão desconhecido, né? Então, temos uma área muito grande lá no Centro de Convenções que será utilizada para isto. Dom Limacedo, que tema, hein? Que tema. Mais propício para o momento. Esse tema foi iluminado por Deus. Vicente inspirou também, não é? Justamente Põe Todas as Mesas, é o hino que ele organizou, todo o Brasil canta. E como o seu Alberto falava, da importância de divulgar as pastorais sociais, porque elas são concretização do amor de Cristo para com as pessoas, de modo particular com os mais pobres, aqueles que não são visibilizados, aqueles que são empobrecidos e que carregam a cruz pesada do dia a dia. O Papa Francisco tem uma expressão que eu acho muito bonita, justamente tocar na chaga de Cristo. Com as pastorais sociais nós somos convidados a isso,
as pessoas sentissem amadas por Deus, olhadas por ela. E aqui eu lembro Santo Irineu, que vai dizer: a glória de Deus é a vida do homem e da mulher, mas também a vida, a alegria de Deus é justamente que isso aconteça. E a alegria do homem e da mulher é contemplar a Deus. O olhar contemplativo nos leva a defender a vida. A vida é um dom de Deus, e onde ela está sendo ameaçada, a igreja vai se aproximando. Pesquisa feita constata que no mundo inteiro, a instituição que mais está ligada a essas obras de caridade é justamente a Igreja Católica. Não dizendo que as outras não façam, pelo amor de Deus, mas devido à presença, à amplitude, a toda a sua configuração, capilaridade no mundo inteiro, promovendo a paz, a justiça, o amor, a misericórdia. Tanto o Papa Francisco tem falado, divulgado e tem exercitado. Desde aquela sua visita lá em Lampedusa, no sul da Itália, ali para mim é a primeira carta encíclica do Papa Francisco. Ele disse para o mundo para que veio. Ele começou a anunciar a esperança no testemunho de Francisco de Assis, e que o nosso Dom Cláudio Umes, de forma tão especial, pôde favorecer. Aqui também eu pediria oração pelo nosso cardeal também, Cláudio Umes, que está adoentado, está merecendo nossas preces, mas Deus está curando, Nossa Senhora está presente, protegendo com o seu manto. Monsenhor, tem também um marco do Congresso, que é a belíssima Casa do Pão. Então, é muito comum que os congressos eucarísticos nacionais, que eles deixem no local que é sede do congresso, algo que marque. Aqui aconteceu o Congresso Eucarístico. Então, Recife já teve a alegria de sediar um outro Congresso Eucarístico Nacional. Inclusive, quando Dom Orani esteve aqui, na missa do dia 14, abrindo o ano preparatório, ele assim, muito jeitoso, mas meio enciumado, ele disse: o Rio de Janeiro nunca sediou um Congresso Nacional. O Rio de Janeiro sediou um Congresso Internacional, né, em 55, mas nacional nunca. Então, Recife é o segundo congresso. O primeiro foi em 1939, o terceiro Congresso Eucarístico Nacional. E deixou como marco daquele congresso uma igreja aqui conhecidíssima, que é a matriz do Espinheiro. E vejam o patrono dessa igreja, né? Padroeiro, como a gente chama, é o Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, para lembrar o congresso de 39. Então, para este congresso, e sem esquecer o tema do congresso, tão inspirado, como lembra Dom Lê Macedo, pão em todas as mesas, então se pensou algo que tivesse a ver com o tema. Então foi uma sugestão do nosso arcebispo, sem dúvida, iluminado. Eles vão fazer uma casa do pão. Inclusive todo mundo perguntava, Dom Fernando, se a casa do pão vai ser uma padaria, né? Eles, vai ser padaria também, mas não só padaria, né? Então você conheceu hoje, é uma casa grande que está no centro do Recife, e como centro de toda a capital, infelizmente, é um desafio, né? É onde mais se encontram os nossos irmãos e irmãs vulneráveis ali, com fome, morando. Então é ali que a igreja quer se fazer presente. Sobretudo como uma profecia, dizer, olha, isso não pode acontecer. Nós temos que fazer o que é possível e fazer com que isso não demore tanto a ser resolvido. Então esta casa vai ser o marco do Congresso 2022, a Casa do Pão. Então o que é que nós teremos lá? Teremos uma padaria, é claro, um refeitório, mas tanto padaria quanto esse refeitório serão também local onde as pessoas vão aprender a fazer o pão. Temos outros cursos profissionalizantes, mas tanto a padaria quanto o refeitório será também um local onde as pessoas vão aprender a fazer para poder se profissionalizarem, né? Também nós vamos ter local de lavanderia, de higiene pessoal, porque se a gente passa hoje nas ruas do Recife, sobretudo na Praça 17, na Rua do Imperador, os nossos irmãos e irmãs não tem nem onde estender sua roupa que foi lavada, né? Então vamos ter um local, com uma lavanderia, e a gente está sonhando já aqui
algumas parcerias estão sendo feitas, aquela parecida com aquela que o Papa fez lá no Vaticano, onde você chega, tem uma máquina, lava a sua roupa, depois passa, né? Vamos ter também atendimento médico, atendimento jurídico, a Comissão de Justiça e Paz vai funcionar também lá naquela casa, né? O atendimento também profissionalizante, e também vamos ter atendimento espiritual, não poderia faltar. Vamos ter uma belíssima capela, e dedicada a quem? Imagine, a Santa Dulce dos Pobres. Então, esta Casa do Pão, né, vai ser o marco do Congresso de 2022, com a graça de Deus. E tudo isso está no site, tem todas as informações? Tudo isso está no site, também nas outras redes sociais do Congresso. Nós temos todas as redes sociais aí funcionando. Nos visitem e se preparem para que Recife possa receber vocês de corações e portas abertas. Nós queremos fazer da Casa do Pão uma diaconia. Inclusive, os diáconos permanentes, por sinal, um deles já está à frente desse trabalho, o diácono Aerto, é quem está coordenando todo esse trabalho. E a gente pretende que, de fato, seja um local onde os diáconos que são ordenados para o serviço, para a caridade, possam também exercer o seu ministério, a sua missão ali. De modo que, claro que muitos voluntários vão trabalhar na Casa do Pão, mas que terá à frente esse grupo, não é, Alberto? Que vai estar realmente assim, muito empenhado, né, para dar o melhor de si, para que, de fato, a casa realmente funcione. Estamos fazendo várias parcerias também com instituições, governo do município, governo do estado, para garantir a continuidade, porque nós temos recursos para fazer a obra agora, para restaurar. Foi feita uma coleta nacional, né, para ajudar o Congresso, e parte desses recursos serão aplicados nessa Casa do Pão, né? Mas depois que passar o Congresso, como é que vai funcionar a casa? De modo que a gente não vai ter, talvez, condições de bancar tanta coisa. Então, por isso, você tem que fazer parcerias para garantir um trabalho bom, digno, para que todo mundo que se chegue naquela casa se sinta amado. É a casa do povo de Deus, dos pobres, especialmente voltada, especialmente para o pessoal que vive numa situação de rua. De modo que são os irmãos que estão chegando, para a gente é Cristo que chega. E temos que tratá-lo da melhor maneira possível para que, de fato, eles se sintam bem, se sintam em casa, se sintam amados. Então, esse aqui é o objetivo da Casa do Pão. E quem vai se sentir realmente feliz com isso, não é somente a Arquidiocese, não é todo o Brasil que ajudou, todo mundo que colaborou para que isso aconteça, né, vai ter essa graça de poder estar em paz, né, com a sua consciência, que ajudou uma obra tão importante. André, então duas coisinhas só. Uma é, Dom Fernando já lembrou, então a gente aproveita aqui para agradecer a todas as dioceses do Brasil. São as dioceses do Brasil que estão restaurando esta casa, não é? Para que seja a Casa do Pão. E também dizer, veja como a gente está preparando com tanto carinho, não só para receber vocês, mas também tudo aquilo que vai acontecer dentro do Congresso, tudo que vai ser celebrado. Como é que vai ser inaugurada a Casa do Pão? Imagine o que está programado. Às 11h30 da manhã do dia 15, antes da grande missa de encerramento, da grande concelebração, na Rua do Imperador, que é uma das ruas onde está a Casa do Pão, né? Porque ela é grande, ela tem 3 ruas. A Rua do Imperador, onde moram esses pobres, né? Tem seus barracos lá, as lonas. Então, essa rua será interditada e vai ter ali uma grande mesa para o almoço. E quem vai almoçar? Os bispos e os pobres. Os pobres e os bispos do Brasil. É assim que a gente vai inaugurar a Casa do Pão. Que maravilha, vai ser o evento, o encerramento. Nada melhor que encerrar dessa forma. Nós estamos com o tempo já quase esgotado, então, para a gente terminar, eu queria uma palavra de cada um, sua consideração final. Um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Então, uma palavrinha de cada um para a gente encerrar, Dom Fernando, Dom Limacedo e Monsenhor.
Pois é, no começo já agradeci a Rede Vida pela oportunidade de estar conosco e nos dar assim, o privilégio, a chance de falar sobre o Congresso. E agora renovo, não é, essa minha gratidão e realmente queremos pedir a todo o Brasil, né, que está nos assistindo, né, que assuma esse Congresso Eucarístico. Claro que nós falamos aqui sobre a Assembleia da CNBB, sobre o Congresso, mas realmente o Congresso é a nossa preocupação grande nesse momento, porque temos a responsabilidade de estar à frente dessa grande obra que vai ser o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Então leiam o texto base, se interessem pelo Congresso e venham participar aqui. Serão muito bem acolhidos, pode ficar certo disso. E que Deus abençoe muito a vocês todos. Tony Macedo. Estamos no tempo da Páscoa e a Páscoa nos conduz àquele mistério central da fé, juntamente com o da encarnação. Então Jesus, que se encarna, veio para dar vida a todos nós e nos recapitular em Cristo, nos fazer novas criaturas no Espírito Santo. Celebrar o mistério da encarnação é de fato apontar para esse desígnio de Deus, que é fazer com que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Deus amor, daquele que nos ama de fato com amor eterno. E a Páscoa de fato nos aponta essa vida nova. Portanto, o Congresso Eucarístico é esse convite a uma vida nova. Às vezes nas comunidades, sobretudo aos jovens, perguntam: a diferença entre ser humano e ser humano? Os jovens arregalam os olhos e depois de pensar um pouquinho, de fato distinguem. É verdade, a gente é humano enquanto ser, enquanto pessoa, mas às vezes não age com humanidade. Que esse Congresso Eucarístico nos ajude a sermos cada vez mais humanos, porque assim nos uniremos àquele que era tão humano que só sendo Deus. Monsenhor. Então, um agradecimento à Rede Vida por essa oportunidade e esperando que outras oportunidades a gente possa ter daqui para o Congresso. Mas eu queria fazer um pedido, em especial meus irmãos sacerdotes que têm programas na Rede Vida, falem sobre o Congresso. Eu participo sempre que posso do texto da Rede Vida às 6 horas. Nunca ouvi meu irmão Lúcio falar do Congresso. Lúcio, não faça isso não. Na novena de São José, fale sobre o Congresso. Padre Marcelo, sua missa que é tão vista, que tanta gente participa, fale sobre o Congresso Eucarístico. Nós estamos esperando vocês. Mas antes de chegarem aqui, nos ajudem a divulgar e motivar o Brasil inteiro para celebrar o Congresso Eucarístico Nacional. Então, muito obrigado a todos. O recado está dado. De 11 a 15 de novembro, 18º do Congresso Eucarístico Nacional. Participem. Muito obrigada, Dom Fernando, Dom Lima Macedo, Monsenhor. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pela recepção. Para você, uma boa noite. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.